Olá novamente, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, estamos aqui na nossa quinta videoaula do 7º ano e chegando aqui no nosso assunto de hoje, que é as grandes navegações. Como eu falei para vocês, no nosso primeiro capítulo, as grandes navegações foram um dos fatores que levaram a uma enorme transformação social, mas também uma transformação do pensamento dentro da sociedade europeia, dentro da sociedade ocidental. Justamente porque as grandes navegações foram um dos fatores que ajudaram a quebrar uma das certezas que nós tínhamos ali. Eu falei para vocês que a Idade Moderna é uma idade de transformações, mas também é a idade no qual vai acontecer, é o período no qual vai acontecer a quebra das certezas que nós tínhamos na Idade Média. Nós tínhamos ali uma unidade, que é a unidade religiosa. Nós vimos no terceiro capítulo que essa unidade religiosa ela foi quebrada. A partir da reforma protestante e da reforma católica, nós temos ali não mais uma única igreja, mas diversas igrejas. E a partir disso nós temos a quebra da unidade religiosa. Nós tínhamos a certeza também, a partir antes das grandes navegações, de que nós tínhamos 3 continentes. Nós tínhamos a certeza de que o mundo era assim. Nós tínhamos a certeza que nós tínhamos o continente africano, nós tínhamos a Europa e nós tínhamos a Ásia. Nós tínhamos a certeza de que o mundo era só isso, que não existia nada além disso, e a partir do momento que as grandes navegações acontecem, novos continentes são descobertos, novas terras, novas ilhas são descobertas, e a partir disso nós descobrimos que esse mapa, essa certeza que a sociedade europeia tinha até esse momento aqui, não era correta. E a partir disso nós temos a quebra de mais uma certeza e a sociedade europeia, então, ela passa a conviver com elementos diferentes, ela passa a conviver agora com sociedades diferentes, por exemplo, as sociedades que viviam aqui na América antes deles chegarem. A partir do contato com essas novas sociedades, os europeus vão passar a questionar essa certeza que eles tinham neles. Então, as grandes navegações vão ser muito importantes também para o pensamento, para começar o questionamento das certezas que nós tínhamos na Idade Média. Nós tínhamos aqui na Idade Média a ideia de que esses mares que existiam em volta daqueles 3 continentes aqui, eles eram cercados de monstros. Eles eram cercados de serpentes gigantes, de polvos gigantes que poderiam abraçar um barco e destruir um barco completamente. Você poderia ter a certeza de que você seria enfeitiçado por uma sereia e ser levado para o fundo do mar, ou então você teria um peixe tão grande o suficiente que ele poderia abocanhar um navio inteiro sem a menor preocupação. Então você teria esses mares de monstros. Em volta desses 3 continentes, você tinha esses mares que eram repletos de monstros, repletos de coisas que davam medo aos seres humanos. Então os seres humanos, quando navegavam, eles não iam muito longe da costa, eles não iam muito longe desses continentes. Porque o barco deles não dava condição deles irem muito longe dos continentes, e 2, porque eles poderiam encontrar uma serpente gigante, e essa serpente gigante poderia destruir o seu navio. Nós temos aqui então a Europa, a África e a Ásia. E a partir do momento que nós temos esses 3 continentes aqui, nós vimos que com o renascimento cultural, mas também o renascimento comercial, nós vamos ter o crescimento das cidades, nós vamos ter essas cidades crescendo ao mesmo tempo do que o rei está se fortalecendo. E a partir do momento que o rei está se fortalecendo, nós temos ali uma segurança para que o comércio aconteça, e esses 3 continentes aqui vão passar a ter um comércio de longa distância que antes era muito raro. Então, as rotas comerciais que existiam entre esses 3 territórios, entre esses 3 continentes aqui, elas passam a começar a circular novamente. E a partir do momento que nós temos as mercadorias circulando entre esses 3 continentes novamente aqui, nós vamos ter aqui o enriquecimento principalmente daqui dos países que ficam aqui na Itália, das cidades-estados italianas, de Gênova, de Veneza, que vão controlar o comércio do mar Mediterrâneo, que fica esse mar aqui que fica entre a África e a Europa. Nós vamos ter então um comércio de diversos produtos. Esses produtos vão ser desde temperos, que nós conhecemos hoje, canela, pimenta, açúcar, a produtos exóticos como marfim, como a própria planta da cana-de-açúcar. Nós vamos ter aqui
diversos produtos que eram exclusivos da África, exclusivos da Ásia, principalmente exclusivos da Índia e da China, que agora vão voltar a ser comercializados com força com a Europa. E a partir disso nós vamos ter um grande interesse da Europa, principalmente dos nobres e da realeza, dos reis da Europa, em ter esses produtos sofisticados, esses produtos chiques, que só quem tinha dinheiro, quem era VIP que poderia comprar esses produtos. Então as rotas comerciais agora passam a ser reativadas devido a esse grande interesse por esses produtos exóticos. Nós vamos ter aqui então uma realeza, como por exemplo aqui Dom Henriques, primeiro rei de Portugal, que vai se unir pouco a pouco com os nossos burgueses, os nossos comerciantes, e esses comerciantes aqui vão ter interesse em se unir com a nobreza, vão se unir com a realeza, justamente para eles conseguirem ter segurança nas rotas comerciais, e a partir do momento que eles dão mais poder, que eles financiam mais o poder do rei, o rei também retira o poder da nobreza, que dificultava o comércio, principalmente o comércio de longa distância para esses burgueses. Nós vamos ter também um fator cultural. Com o Renascimento, nós vamos ter aqui o racionalismo, as pessoas vão passar a não acreditar tanto no misticismo, não acreditar tanto nas lendas e tentar agora descobrir o mundo. Uma ideia de descobrimento, uma ideia de se aventurar no mundo e ter experiências no mundo. Mas nós vamos ter aqui o surgimento também do espírito capitalista. E esse espírito capitalista que vai começar a surgir aqui é um espírito que quer acumular dinheiro. Esses burgueses, então, eles vão ser levados por um espírito de acumulação de riquezas. E a partir disso, nós vamos ter aqui o encontro com novas culturas, um encontro com os novos povos, a partir do momento que tanto a realeza como os burgueses vão bancar essas descobertas, vão bancar essas grandes navegações como um investimento. Um investimento para descobrir rotas comerciais, mas um investimento também para conseguir os produtos exóticos da China e da Índia e conseguir vender na Europa a preço de ouro. A partir disso, então, o que nós vamos ter aqui é um fator científico que vai ocorrer aqui. A sociedade que acreditava nesse monte de monstros, a sociedade que acreditava que a Terra era plana, alguns até hoje acreditam, que a Terra era plana, chata, ou então ela era só simplesmente algo chato, e que em algum momento você chegasse ali na pontinha da Terra, você ia acabar caindo e todos iriam morrer, essas ideias que foram se desenvolvendo durante a Antiguidade, durante a Idade Média, elas vão sendo colocadas em xeque. E a partir disso, nós temos o desenvolvimento da ciência moderna. A partir disso, nós temos o desenvolvimento da ciência como observação e experiência. Para você afirmar alguma coisa, você precisa observar. Para você ter certeza daquilo que você observou, você precisa de experiência. Você precisa repetir a experiência para verificar se aquilo é aquilo mesmo que você observou. Nós vamos ter aqui, então, novas invenções que vão surgir nesse momento aqui. A tipografia, que foi importante para a Revolução Protestante, também vai ser importante aqui. A invenção da imprensa, ela vai permitir, por exemplo, que você consiga produzir livros que vão ajudar tanto nos contos de viagens, por exemplo, Marco Polo, que nós vamos ter aqui um viajante que vai até a China e a partir do momento que ele volta da China, ele vai contar as maravilhas da China, ele vai contar todas as coisas exóticas que existem na China e vai dar vazão, vai dar aquela luzinha na cabeça de todo mundo na Europa e dizer, olha, o mundo é mais do que esse quintal aqui que nós estamos. Então, nós temos aqui a tipografia ajudando a imprensa, ajudando a divulgar essas ideias, divulgar essas histórias, dar às pessoas essa necessidade, essa vontade de viajar, de descobrir, de se aventurar. E a partir do momento que nós vamos ter isso, nós vamos ter novas invenções tecnológicas também nos barcos. Antes, nós tínhamos na Europa uma tecnologia de barcos que era de curta distância, barcos para navegação de curta distância, e agora eles vão ter que desenvolver uma tecnologia de longa distância. Não uma tecnologia para você atravessar o Mediterrâneo, que é uma coisinha logo ali, você vai ter que agora atravessar o Oceano Atlântico, você vai ter que atravessar o Oceano Pacífico. Então os barcos vão ter que ser maiores e os barcos não vão poder ser mais a remo. O que você vai ter que fazer é desenvolver uma tecnologia para barco à vela,
Você vai ter que desenvolver uma tecnologia para o barco se movimentar a vela e você conseguir direcionar o barco, você conseguir navegar o barco com segurança. Então você vai sair da galera, aquele barquinho a remo, que todo mundo ia lá remando, e ir no barco a vela aqui. Você sai de um barco que é raso, é um barco que é curtinho, para um barco que é muito mais alto e um barco que vai ser com mastros altos para você colocar a vela e ele impulsionar o barco. Mas isso não vai ser só suficiente. Nós vamos ter novas tecnologias de guerra também sendo introduzidas. Com a pólvora, você vai introduzir as armas de fogo. Com a pólvora, você vai introduzir o canhão. Com a pólvora, você passa a introduzir os rifles. E a partir disso, você vai introduzindo novas tecnologias de guerra que vão ter que ser consideradas também na navegação e os barcos vão se modificando a partir dessas novas tecnologias de guerra. Com os canhões, você não vai precisar fazer também, ou você vai precisar fazer um barco diferente para você conseguir colocar os canhões na lateral e atirar no seu inimigo. Você vai modificando o barco a partir dessas novas tecnologias que vão surgindo. Essas novas tecnologias, elas vão ali inventar na lateral do barco, por exemplo, essas portinhas que você abre e você coloca o canhão para fora. Essas portinholas aqui, cada uma dessas portas aqui que vai permitir que os canhões atirem aqui, vão tornando os barcos mais altos também. Você vai ter um convés aqui embaixo, um outro convés nessa linha e um outro convés nessa linha e o convés onde as pessoas estão andando em cima do barco aqui. Então o barco ele vai se tornar praticamente uma torre, mas essa torre também vai ter que ser aerodinâmica, ela vai ter que ser uma ponta para ela conseguir entrar na água e ser impulsionada dentro da água. Então você vai vendo a sua necessidade, você vai vendo as novas tecnologias e você vai modificando o barco e ele vai evoluindo durante a Idade Moderna a partir da introdução dessas novas tecnologias. Nós vamos ter aqui tecnologias que também vão ser criadas para você conseguir se localizar no mar. Afinal de contas, se chover, se ficar nublado, você não vai conseguir ver as estrelas e você vai precisar se localizar. A bússola vai ser uma das grandes invenções desse momento, justamente porque a bússola vai te dar a certeza de onde é o norte o tempo todo e você pode se guiar quando não vai estar nublado, quando vai estar de noite, quando vai estar chovendo. Você sempre vai ter a bússola para você contar onde está a direção norte, você conseguir direcionar mais ou menos para onde que vai o navio. Você vai ter aqui o astrolábio, dando, a partir da visualização das estrelas, dando a direção de onde está vindo e a localização exata de onde você está. Você vai ter aqui o quadrante, que também, com a observação das estrelas, vai te dar a longitude e a latitude de onde que você vai estar para você conseguir direcionar o barco e saber qual é a distância ao qual você está explorando. Mas você vai ter, aqui em Portugal e na Espanha, uma característica de pioneirismo. E esse pioneirismo ele vai ter uma razão de ser, uma razão do porquê. Esse pioneirismo vai ser, em parte, porque Portugal e Espanha vão conseguir centralizar, vão conseguir unificar o poder na mão do rei muito cedo. Então, eles vão ser esse vai ser um fator de pioneirismo, você conseguir unificar, você conseguir centralizar o poder na mão do rei. Você formar uma monarquia absolutista. Você formar uma monarquia que tenha poder e a partir do momento que essa monarquia tenha poder, ela consiga organizar a sociedade e ela tenha poder suficiente para investir nessas novas tecnologias e nessas novas navegações. Nós vamos ter aqui uma burguesia que está interessada em financiar essas novas navegações, estar interessadas em financiar essas experiências que estão sendo feitas nesse momento. Você vai ter aqui condições geográficas também favoráveis. Portugal e Espanha estão aqui, né? E a partir do momento que Portugal e Espanha estão aqui, então, para cá você vai ter o Oceano Mediterrâneo, aqui nós vamos ter o Oceano Atlântico, embaixo nós vamos ter a África e para cá a Europa. Aí nós vamos ter um problema básico, tanto para Portugal como para a Espanha. Embaixo, aqui na África, todo esse território do norte da África aqui pertence aos muçulmanos, aos árabes. Nós vamos ter aqui a França e a Inglaterra, que não são tradicionalmente aliadas, tanto de Portugal e da Espanha. Nós temos aqui o Mediterrâneo, que era controlado basicamente pelos italianos. Então, Portugal e Espanha não poderiam utilizar o Mediterrâneo para fazer o comércio deles. Portugal e Espanha não poderiam utilizar a África para fazer o comércio deles.
Portugal e Espanha não poderiam utilizar o território francês e ir para a Inglaterra para fazer o comércio dele. Então, para você conseguir uma rota comercial e você ter acesso à China e à Índia, você vai precisar ter uma outra direção, você vai precisar de uma outra solução. Você vai ter um problema aqui. Eles precisam ter acesso às rotas comerciais, mas as rotas comerciais já estão tomadas pelos concorrentes deles, pelas pessoas que são, inclusive, inimigos. Então, o que Portugal e Espanha vão fazer? Nós temos aqui eles investindo em novas tecnologias, nós temos aqui eles investindo em novas experiências, em pessoas para treinar, mas nós temos aqui Portugal, no caso, formando a chamada Escola de Sabres, que não é bem uma escola formal, mas é uma reunião de pessoas, uma reunião de experts, uma união de pessoas que têm conhecimento sobre a área de navegação para tentar evoluir essa área e para tentar dar uma solução para esse problema. Como é que Portugal vai ter acesso às rotas comerciais? A Escola de Sabres, então, ela vai se desenvolver em Portugal tentando acumular o conhecimento do que vai ser a navegação dessas novas tecnologias que estão ali circulando pela Europa, circulando pela sociedade ocidental. Esses novos conhecimentos, eles vão ser ali coletados, eles vão ser colhidos por essas pessoas, eles vão ser sistematizados e a partir disso eles vão tentar criar uma técnica de navegação para eles, eles vão tentar criar tecnologias de navegação que sirvam para eles. Então, eles vão ser responsáveis ali por tentar descobrir novas tecnologias, por tentar descobrir designers, ou modelos novos de navios, eles vão ser responsáveis por descobrir mapas ou fazer os mapas para melhorar as navegações. A Escola de Sabres, ela vai ser um grupo responsável para isso. A partir disso, então, nós temos aqui essas pessoas reunidas estudando as possibilidades, estudando as novas tecnologias, e essa reunião de pessoas vai dar o impulso que Portugal necessitava para conseguir ser o grande pioneiro desse início das grandes navegações. Ser aquele que vai estar à frente do seu tempo, aquele que vai fazer as primeiras grandes descobertas das grandes navegações. A Escola de Sabres, então, ela vai ser responsável não somente por coletar o conhecimento, sistematizar o conhecimento, mas treinar pessoas e dar as soluções que Portugal necessitava no momento. Nós temos aqui as tecnologias que foram coletadas por eles e foram divulgadas pelas escolas de Sabres, seja a bússola, o astrolábio ou os outros equipamentos, todos eles são equipamentos que permitem a navegação e permitem melhorar o desempenho que os navios portugueses tinham no mar. Nós vamos ter aqui a caravela que vai ser desenvolvida pela Escola de Sabres, que vai chegar inclusive no Brasil, e os mapas que a Escola de Sabres vai passar a fazer. Ela coleta todos os mapas que existem no mundo e eles vão copiando esses mapas para ajudar Portugal nas navegações. Esses mapas iniciais aqui, eles, como vocês podem ver, têm somente só os 3 continentes aqui: Europa, África e Ásia. A partir disso, então, nós vamos ter aqui, de um lado, Portugal, então, está concorrendo com os genoveses, está concorrendo com os venezianos aqui no Oceano Mediterrâneo. De outro lado, nós vamos ter aqui as rotas comerciais que vinham aqui, passando aqui pelo território da antiga Pérsia. Nós vamos passar aqui, nós tínhamos aqui rotas comerciais que agora estão fechadas, justamente porque Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos. A queda de Constantinopla também vai significar o fechamento das rotas comerciais para o Oriente. E a partir do momento que nós não temos rotas comerciais para o Oriente, o que vai acontecer é que essas rotas comerciais que vinham antes aqui, que chegavam, que saíam da Ásia e iam para a Europa, que saíam da Índia e iam para a Europa, agora estão na mão, basicamente, dos árabes muçulmanos, inimigos declarados dos cristãos. Então, para fazer comércio de qualquer coisa, para conseguir os produtos exóticos da Índia e da China, eles tinham que fazer comércio com os muçulmanos. Eles tinham que passar pela mão dos inimigos deles. Isso era uma coisa que
para os cristãos, nesse momento, era intolerável e eles precisavam de uma solução para isso. Principalmente Portugal e Espanha, que não tinham, como os italianos, um acordo com os muçulmanos para uma rota comercial segura, e então eles não estavam de fora, eles estavam sendo deixados de fora desse comércio lucrativo com a Índia e com a China. Nós vamos ter aqui então o comércio nesse momento aqui, até as novas navegações, as grandes navegações, ele vai funcionar então. A Índia vai produzir as especiarias, ela vai produzir os temperos que você tem em casa, o açúcar que você tem em casa, e a partir do momento que ele vai produzir todas essas coisas exóticas que dão gosto à nossa comida hoje, vai passar pelos árabes, vai passar aqui na mão dos muçulmanos, eles, por sua vez, eles dão para os genoveses italianos, esses genoveses italianos vão vender para o pessoal na Europa. Então, por causa dessas pessoas no meio do caminho, o que nós vamos ter aqui então é um preço muito alto nesses produtos. E esses produtos que tinham um interesse muito grande em cima deles, eles vão ser vendidos para as pessoas muito caro. Então, havia um grande interesse nesses produtos e esses produtos eram muito valorizados, eram muito caros. O que nós vamos ter aqui então é Portugal procurando uma solução, procurando uma nova rota comercial. E a rota comercial mais lógica era justamente tentar contornar a África para chegar na Índia. Então nós vamos ter aqui o que nós chamamos de navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem é justamente essa navegação que você vai fazer pela costa, você vai indo pela costa devagarzinho, e a partir do momento que você vai navegando pela costa da África, você vai tentando encontrar um caminho para você conseguir chegar lá e conseguir atravessar isso daqui e chegar na Índia. A partir do momento que os portugueses vão indo aqui na costa da África, eles vão formando pequenas fortalezas, pequenas benfeitorias, e a partir dessas fortalezas aqui, eles vão criando pontos seguros para reabastecer o barco deles. Então eles vão parando aqui na costa, e a partir do momento que eles vão parando na costa aqui, eles vão, de alguma maneira aqui, reabastecendo os barcos e criando pontos seguros para eles, criando pequenas fortalezas, pequenas fortificações para eles conseguirem aqui. Essas fortificações vão ser a base para eles terem depois as colônias deles na África, eles conseguirem aqui entrar no continente africano e formar as colônias deles. Nós temos aqui o início dessas navegações em 1418 e nós temos aqui ele chegando aqui na pontinha da África em 1487. Então eles levaram quase um século navegando aqui na costa da África, explorando a costa da África para chegar na ponta aqui, no que eles vão chamar de Cabo da Boa Esperança depois. A segunda etapa, então, se deu a partir do momento que eles chegaram aqui, eles conseguiram chegar na ponta da África, agora o que faltava era justamente você conseguir chegar aqui na Índia. Então, o que eles vão fazer é, nessa segunda etapa, a partir disso, eles vão pegar e já em 1498 nós temos aqui Vasco da Gama fazendo aqui o contorno da África, chegando aqui em Calicut, chegando aqui na Índia. Depois retornando a partir da África novamente. Nós vamos ter aqui então Portugal saindo na frente, encontrando uma rota comercial, a partir do momento que eles fazem um contorno na África, mas os espanhóis também queriam a sua rota comercial. Os espanhóis também queriam uma alternativa para esse bloqueio que tanto os italianos como os árabes estavam fazendo ali no Mediterrâneo das rotas comerciais terrestres para a Índia e para a China. Então, se Portugal estava dominando as rotas comerciais que estavam contornando a África indo para a Índia, a Espanha teria que ter uma solução também. Essa solução foi tentar sair aqui da ponta da Europa e tentar fazer uma linha reta. A crença era, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que a partir do momento que eles fizessem uma linha reta, eles iam sair aqui na Índia em algum momento. Então, com a unificação da Espanha, em 1492, nós temos ali um navegador italiano, Cristóvão Colombo, e esse navegador, ele vai acreditar que, a partir do momento que ele sair aqui da Espanha e for em linha reta, ele vai chegar na Índia em algum momento. Ele acredita que a Terra é redonda. E a partir disso, ele consegue fazer a circunferência da Terra. O que ele não tinha ideia era que tinha um continente no meio do caminho.
você tinha América no meio do caminho. Então os espanhóis, eles vão investir nessa rota em linha reta. E a partir do momento que ele está fazendo essa rota em linha reta, ele vai chegar nas ilhas aqui do Caribe, ele vai chegar, por exemplo, na ilha de Cuba e ele vai achar que ele chegou na Índia pelas coisas exóticas que ele está encontrando, pelos nativos exóticos que ele está encontrando. Ele acredita, nas suas primeiras viagens, que ele chegou na Índia. Só depois é que vai ser descoberto que ele não chegou na Índia exatamente. Então nós temos aqui Portugal e Espanha se lançando ao mar, e a partir do momento que eles se lançam ao mar, Portugal, que viu a Espanha chegar aqui na América, ela acha que também ela tem que garantir essa rota comercial aqui da África, ela tem que garantir essas pessoas aqui que estão contornando para a África, e se a Espanha tivesse uma ilha próxima da rota comercial da África, isso poderia ser muito ruim para Portugal. Então Portugal vai pegar ali Pedro Álvares Cabral, vai pegar uma frota, e essa frota ela vai tentar garantir que não existe uma ilha, não existe nada próximo dessas rotas comerciais tão preciosas para eles chegarem na Índia. O que ele vai fazer então é, primeiro, pegar essas ilhas Canárias e essas ilhas de Cabo Verde que Portugal já tinha descoberto, que Portugal já tinha colonizado, que aliás vão ser o protótipo, vão ser o modo de colonização que nós temos nessas ilhas aqui, vai ser o mesmo modo de colonização que vai ser utilizado no Brasil, na colônia portuguesa aqui na América, o Brasil depois. E a partir do momento que ele chega aqui nessas ilhas, ele depois se lança ao mar, e a partir do momento que ele se lança ao mar, ele vai então chegar aqui no Brasil. Ele vai avistar em 21 de abril e chegar no Brasil no dia 22. O objetivo era descobrir o Brasil? Não exatamente. O objetivo era garantir que não existia nada contra Portugal para garantir essas rotas comerciais aqui. Depois, com essas rotas comerciais perdendo a importância e a Espanha conseguindo encontrar ouro e prata, principalmente na região do México e na região dos Andes, o que Portugal vai fazer é tentar garantir e tentar verificar se no território brasileiro existe ouro e prata, assim como os espanhóis estão encontrando lá no México. Então o Brasil foi descoberto para garantir a rota comercial para a Índia, mas o Brasil foi descoberto também para garantir que ele não ficasse na mão dos espanhóis. Para isso, então, nós temos aqui Pedro Álvares Cabral chegando aqui ao Brasil, e a partir do momento que ele chega ao Brasil e encontram pessoas aqui, nós temos um outro fator, que é o fator também de que Portugal é um país católico, e nós temos essa missão de evangelizar, de fazer o catequismo dessas pessoas que estão sendo colocadas ali. O cristianismo, ele tem que ser universal, ele tem que se espalhar. Então, a missão do cristão para essas pessoas nessa época aqui é espalhar a mensagem de Cristo, é espalhar essa verdade que Cristo chegou à terra e deu aos homens. Então, o que eles estão colocando aqui é que os portugueses eles tinham obrigação de mandar, eles tinham obrigação de enviar, então, e ensinar essas pessoas que eles descobriram aqui a boa nova, a mensagem de Cristo. Nós temos aqui, então, Américo Vespúcio descobrindo que esse daqui, na realidade, é um continente, e a partir disso, nosso continente não se chama Colombo, se chama América. Por causa desse cara aqui, que foi um cartógrafo, um geógrafo que descobriu o óbvio. Eles não tinham chegado na Índia, eles tinham chegado num novo continente. Agora, nós temos as consequências dessa nova descoberta, nós temos as consequências dessas grandes navegações que estão sendo colocadas aqui nesse momento. Essa expansão que foi colocada aqui não é só uma expansão econômica, não é só uma expansão pura e simplesmente de você fazer rotas comerciais. Você vai ter a mudança do eixo econômico que vai sair do Mediterrâneo, que sempre esteve ali no Mediterrâneo, que foi o mar que ligava os 3 continentes conhecidos e era uma rota comercial mais importante que nós tínhamos ali, e ele vai passar para ir para o Atlântico, principalmente a partir do momento que se descobre uma quantidade gigantesca de ouro e prata aqui na América, e a partir disso o eixo econômico, a importância econômica sai do Mediterrâneo e vem para o Atlântico. Nós vamos ter aqui um grande crescimento do comércio internacional, um comércio de longa distância. Pela primeira vez, então, agora a economia passa a se globalizar, ela passa a ter rotas que vão ligar ao mundo inteiro, de maneira que a economia agora vai começar cada vez mais um processo de interdependência. Ela vai ter um processo no qual cada país agora começa a ter cada vez mais comunicação com o outro e começa a
depender mais do outro. Não tem mais como a gente olhar, ir num supermercado e falar que os produtos ali daquele supermercado são só brasileiros. Esse processo no qual a gente olha para o supermercado e a gente vai ter produtos do mundo inteiro naquele supermercado, vai começar aqui. Nós vamos ter então um fluxo de riquezas que principalmente vai sair da América e vai ir para a Europa. Da mesma forma que sai da África e vai ir para a Europa. Esse fluxo de riquezas que sai da América para a Europa e da África para a Europa vai enriquecer os países europeus e vai tornar eles as grandes potências mundiais. Esses países que eram antigamente países que eram de terceiro mundo, esses países que eram totalmente pobres, miseráveis, que não tinham nenhuma comparação com a Índia e com a China, agora vão passar a fazer um processo no qual eles vão se tornar potências mundiais e vão passar a dominar a economia no mundo e o comércio no mundo. Nós vamos ter aqui, nesse comércio, a introdução de novos produtos na Europa, nós vamos ter aqui a batata doce, o melão, a melancia que vai passar a ser trazida da África. Nós vamos ter aqui a pimenta, a canela, a noz moscada, o chá, a soja, a laranja doce que vai ser trazida da Ásia. Da América, o caju, o milho, a batata, o cacau, o tomate, o feijão, o tabaco, todos isso vão ser novos produtos que vão sendo introduzidos na nossa cultura, vão sendo introduzidos na culinária, vão sendo introduzidos na cultura europeia e vão transformando o comércio, vão transformando a importância que o comércio vai ter. Na parte da política, essa grande navegação, ela vai dar uma ideia de império, ela vai dar uma força muito grande para os reis. Esses reis eles vão conseguindo cada vez mais territórios e a partir do momento que eles têm esses territórios, eles vão sendo cada vez mais fortalecidos. Principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra, vão fazer colônias no mundo inteiro e pouco a pouco vão se fortalecendo, vão se tornando cada vez mais ricas, vão se tornando cada vez mais fortes. Nós vamos ter aqui então a Espanha conquistando ali o México, conquistando ali as ilhas do Caribe, o México, os Andes e a partir disso enriquecendo com ouro e com a prata daqueles ameríndios que estão ali. Portugal fazendo rotas comerciais ao entorno da África, formando colônias na África e depois formando a colônia que vai ser conhecida depois como Brasil. A Inglaterra formando colônias no mundo inteiro, ela vai formar 53 colônias no mundo inteiro, ela vai ter colônias desde a América do Norte, que vai formar depois os Estados Unidos e o Canadá, até a Oceania, no qual ela vai ter, por exemplo, a Austrália como uma colônia. A Austrália, inicialmente, aliás, era uma colônia penal. Você jogava os prisioneiros ingleses lá para eles não encherem mais o patavar, não encherem mais a nobreza e a realeza inglesa. Então, inicialmente, a Austrália era um bando de ladrões e bandidos, que eram só jogados lá. E nós temos a França também concorrendo com esses outros países e fazendo também tanto colônias na África, como na América, como na Oceania. Esses 4 países vão ser os principais que vão concorrer fazendo grandes navegações e colônias no mundo inteiro. E a partir disso, eles vão se tornar os grandes destaques da Idade Moderna, as grandes potências da Idade Moderna. Nós temos do ponto científico e do ponto cultural uma grande transformação nesse momento, mas uma grande transformação, acima de tudo, tecnológica. O contato com novas culturas também leva o contato com novas tecnologias. O contato com a Índia, o contato com a China, leva e traz para a Europa toda uma nova tecnologia, um novo tipo de pensamento, uma nova maneira de pensar que vai permitir que os europeus também criem novas coisas, criem novas tecnologias e a partir disso evoluam. Evoluam no pensamento, mas evoluam também do ponto de vista da tecnologia. E nós vamos ter também a questão cultural de que na América houve o domínio, mas houve também o extermínio e a destruição da cultura dos povos que aqui viviam, seja a cultura maia, seja a cultura asteca, seja a cultura inca ou a cultura tupinambá ou de qualquer povo que nós vamos ter aqui. Esses povos eles vão ser exterminados, esses povos eles vão ser dominados e eles vão ser escravizados. Muitos deles vão morrer em guerras,
outros deles vão morrer por causa de pragas, de epidemias. Os europeus tinham doenças que nós não tínhamos conhecimento, que os povos aqui na América não tinham conhecimento e não tinham imunidade. Então acontece a mesma coisa que está acontecendo agora na nossa epidemia do coronavírus. O europeu traz uma gripezinha para cá, essa gripezinha mata milhões de pessoas no México, mata milhões de pessoas no Brasil, milhões de indígenas no Brasil e no México, porque eles não tinham imunidade, não tinha tratamento para isso. Então, um dos fatores de dominação dos europeus foi exatamente doenças. As doenças que eles trouxeram aqui, e às vezes eles infectavam os índios de propósito, porque eles sabiam que eles iam exterminar aldeias inteiras a partir do momento que eles trouxessem essas doenças. Nós temos aqui os europeus tentando então dividir essas novas conquistas. Inicialmente Portugal e Espanha tentam dividir o continente americano. Nós temos aqui Portugal e Espanha, tanto o rei de Portugal como o rei da Espanha tentando negociar ali a partir do papado como é que iam dividir esse território. Inicialmente então nós temos aqui um tratado, a bula intercoiteira, que vai dividir aqui e vai dizer aqui então, para esse lado aqui, tudo que está desse lado aqui é de Portugal, tudo que está desse lado aqui é da Espanha. Mas depois, isso daqui foi revisado, e a partir do momento que essa bula intercoiteira é revisada, nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, que é o tratado que ficou, que é o tratado que vai determinar como é que vai ser a colônia Brasil no seu início, que ele vai pegar aqui esta linha do Tratado de Tordesilhas, no qual vai dividir esta ponta aqui é Portugal, o resto do continente aqui seria da Espanha. Obviamente que a Inglaterra e a França não concordaram com esse tratado, acharam que esse tratado não tinha nada a ver e eles invadiram essa parte da Espanha aqui do mesmo jeito. Mas, inicialmente, então, Portugal fica com esse ladinho aqui e a Espanha fica com esse pouquinho aqui. Agora, o que nós temos, então, é uma expansão marítima. Essa expansão marítima, ela tinha como função inicial, ela tinha como objetivo inicial quebrar esse bloqueio que os turcos otomanos, que os árabes tinham colocado ali sobre o comércio que nós tínhamos entre a Europa, a China e a Índia. Depois disso, nós vamos ter aqui como objetivo abrir novas rotas comerciais e a partir dessas novas rotas comerciais nós vamos ter toda uma transformação social, uma transformação política e uma transformação cultural. As grandes navegações elas vão ter um impacto na sociedade como um todo. Você não descobre um novo continente e fica por isso mesmo. A partir do momento que você descobre um novo continente e esse continente vai ter culturas diferentes, vai ter riquezas, vai ter conhecimentos diferentes, vai ter plantas, vai ter animais diferentes, vai ter tudo que você nunca viu, esse negócio que você descobriu, ele vai transformar completamente a sociedade. Então nós temos ali, ao mesmo tempo que os europeus estavam com um sentimento de receio de se aventurar nesses mares tenebrosos, nesses mares cheios de monstros, eles tinham esse sentimento de se aventurar, eles tinham esse sentimento da cruzada, de levar o cristianismo para todas as populações, para todos os povos, mas eles também tinham esse sentimento de conquista, de querer conquistar novos territórios, de querer conquistar novos povos e, a partir disso, enriquecer. E foi o que aconteceu. A Europa passa, depois das grandes navegações, a enriquecer, principalmente através do continente americano, principalmente a partir do continente africano. A riqueza do continente africano e a riqueza do continente americano, elas vão, então, sendo sugadas, sendo trazidas para a Europa, e a Europa vai se tornar aquilo que ela é hoje. Você vai ver todos aqueles monumentos na Europa, todas aquelas igrejas gigantescas construídas na Europa, elas foram construídas com o ouro e a prata, tanto da América como da África. Então vamos compreender essa grande transformação que vai ocorrer agora com o comércio se tornando global. Agora vamos aqui encerrando essa nossa videoaula e a partir desse momento aqui então vamos estudando as nossas próximas videoaulas e vamos aos nossos próximos encontros. Se você ficou com dúvida em alguma coisa nessa videoaula, se não foi claro em alguma coisa nessa videoaula, me mande uma mensagem, me mande um e-mail que eu respondo para você com todo o prazer. Tchau, tchau!